Gustavo, a segunda pergunta. Em entrevista à CNN, o deputado Lindbergh Farias, do PT, disse que o presidente Lula ficou surpreso com os vídeos e perdeu a confiança em Gonçalves Dias. Isso porque, segundo Farias, antes o GSI havia negado a existência dessas imagens. Samanta, começo por você agora. Lula sabia da atuação do ministro no dia dos ataques? Olha, isso é algo que precisa ser investigado. A gente não pode afirmar que o presidente sabia ou não. Agora, o cargo de ministro do GSI e o general era amigo pessoal do Lula, era uma pessoa de confiança. Ninguém coloca como ministro do GSI alguém que não confia. Então, se o ministro tinha conhecimento dessas imagens e não passou para o presidente da República, isso é um caso de traição. Agora, a gente sabe também que vários ex-assessores do governo Lula, no próprio caso do Mensalão, as coisas aconteciam e o presidente não era informado. Então é preciso que ele fique muito atento, o presidente da República, quem ele coloca como ministro e como assessor, para que a gente não tenha novamente essa alegação de que não fui informado. A gente é responsável também por quem a gente indica. Agora, isso tudo vai ter que ser investigado. Não é o caso de quebrar o sigilo telefônico, portanto, do ministro do GSI, para saber se ele se reportou a que autoridades, o que ele tinha conhecimento do que ia acontecer no 8 de janeiro e por que essas imagens foram passadas para a Polícia Federal, isso foi encaminhado para a Justiça, foi encaminhado para quem? Em que pé está essa sindicância em relação ao ministro? Né? A gente já está 4 meses do 8 de janeiro e ainda buscando essas respostas no que diz respeito ao âmbito federal. É claro que a situação do presidente é muito delicada, porque era alguém de confiança dele, e a gente precisa apurar quem tinha conhecimento dessas imagens, quem não tinha e até que ponto o presidente da República sabia disso. Isso eu acho que é muito importante e talvez a CPI traga isso para a sociedade. Muito bem, Lênio, o presidente Lula sabia da atuação do ministro no dia dos ataques? Penso que não, né? Penso que não. Primeiro tem que considerar que, de fato, o preclaro ministro G. Dias, com as filmagens que aparecem, com alguns cortes que houve, se, de fato, foi ou não foi uma atuação omissa, enfim, uma atuação que não é condizente com alguém que estava no cargo de chefe do GSI, né, se isso é verdadeiro. Segundo, o fato desse vídeo não ter... Esse vídeo foi para o Supremo Tribunal, parece que sim, esse vídeo é do conhecimento, já era do conhecimento, essa é uma parte que eu estou por ver ainda. Então, esse vídeo era de conhecimento de muita gente, né? A questão é saber, isso tem muita coisa que tem que ser vista. Agora, é impressionante, né? Como um cargo como esse do G. Dias acaba fazendo com que haja esse tremor todo na nação, quando isto deveria ter sido resolvido. A questão é saber, houve uma deslealdade do ministro para com o governo? São questões que têm que ser apuradas daqui para frente. Bom, ele já saiu e agora vamos ver o que acontece daí para frente, né? Samanta, já que o Lênio trouxe todas essas interrogações em relação ao ministro, queria saber de você, há uma narrativa, inclusive, de parte de aliados do governo ou do ex-ministro, dizendo que ele estava ali com uma postura muito... como se estivesse em estado de choque. Isso também é possível de aparecer depois no depoimento dele? Isso tem que ser investigado. Não me pareceu ali que ele estava em estado de choque. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que ele estava fazendo ali no domingo. Quais foram as medidas que ele tomou quando viu aquelas pessoas invadirem? Me pareceu de muita passividade, assessor servindo água para quem estava invadindo. E a gente sabe que qualquer cidadão comum, quando está diante de um crime em flagrante, poderia ter dado voz de prisão para aqueles que estavam lá. Estava nítido que estava sendo depredado, relógio no chão, e ele apareceu muito pacífico. Agora, a pergunta que eu faço, e realmente o Lênio tem razão, a gente não tem dados suficientes, isso está no inquérito do STF, o Ministério Público teve conhecimento disso, o que fez? Não é o Ministério Público em relação a isso. Agora, se a Presidência da República tinha conhecimento disso, por que não afastou esse ministro? Até para evitar ruído,
né? Se tinham essas imagens, se paravam dúvidas, eu tenho certeza que se o Lênio fosse assessor do presidente, falava, afaste o ministro, não é? É uma medida preventiva, não é? No sentido de evitar ruídos. A gente sabe que nem tudo o que é ilícito, né? Ou o que é juridicamente correto pode ser politicamente incorreto. No seguinte sentido, manter um ministro que tem aquelas cenas é ruim para todo e qualquer governo. E por que ele foi mantido? Por que ele não foi afastado até se apurar as investigações? Porque eu me baseio nisso na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes. A decisão do Alexandre de Moraes em relação ao Anderson Torres e ao Ibanez foi muito severa. Eu me pergunto, e se naquelas imagens não fosse o ministro Gonçalves Dias, fosse o secretário Anderson Torres? O que as pessoas iriam achar? Que ele estava ali em crise nervosa, que ele estava apático ou que ele estava colaborando com os invasores? Até porque a decisão do STF, é eliminado Alexandre de Moraes no inquérito 4879, do dia 8 de janeiro, diz assim: as omissões verificadas, notadamente no que diz respeito à falta de devida preparação para os atos criminosos terroristas anunciados, revelam a necessidade da garantia da ordem pública. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então a pergunta que a gente deve fazer é: o ministro podia e tinha condições para evitar esse resultado, e o que ele fez? Muito bem, Lênio. Bom, eu sou sempre da presunção da inocência, né? Lutei por ela há 3 anos e fomos vencedores por 1 voto no Supremo Tribunal. E claro que há uma diferença, né? Se o Anderson Torres não podia estar ali, porque se estivesse, não é o lugar dele, porque ele era do Distrito Federal, aliás, estava fora do país. E agora, a casa em que trabalha o G. Dias, ou trabalhava, é o Palácio. Então, o Gabinete de Segurança cuida do Palácio. Então, de fato, não é estranho que ele estivesse. Talvez seja estranho o modus operandi que as imagens dão mas não o fato de ele estar naquele domingo, porque domingo era o dia, né, do 8 de janeiro. 8 de janeiro, domingo, dia dos atos golpistas. As pessoas dizem, o que ele estava fazendo no domingo lá? Domingo foi o dia do evento, não podia ser segunda e nem sábado. Então ele estava ali por alguma razão que ele vai ter que explicar, por isso que tem imagem, tem inquérito, tem chamamento, tudo isso vai ter que ser explicado. E a República aguarda isso, por óbvio, né? Dando-lhe, como sempre se dá, o direito à presunção de que, digamos aqui, não é nem presunção da inocência, Samantha, desse-lhe a presunção de lealdade a quem o nomeou, né? Desse-lhe essa presunção de lealdade, né? Os dois têm aí cerca de 1 minuto. A minha última pergunta é sobre a viabilidade, então, dessa CPMI. Claro, o resultado dela, o que a gente já viu hoje aqui de brigas de parlamentares. Fiz essa pergunta ontem à Samantha. Acredita de verdade, agora num debate, Samantha, que a gente pode colher frutos para o Brasil nessa CPMI? Lu, acredito que sim, embora a gente saiba que a CPI nem sempre é um ambiente onde a cortesia e a educação prevaleçam, mas historicamente a gente verifica que a maioria das CPIs chegaram a bons resultados, e uma CPI com esse tema, né, dos atos antidemocráticos, vai ser uma CPI que vai levar todos os holofotes, e isso efetivamente vai trazer muitas respostas às indagações que são minhas e do professor Lênio. Então, se o general estava lá no 8 de janeiro, ele estava lá com uma função. Que medidas ele tomou? Claro que temos que dar o benefício da dúvida, mas ele vai ter condições de, sendo ouvido, mostrar o que efetivamente ele fez para combater esses atos. O que fez o ministro da Justiça, Flávio Dino, quando recebeu o e-mail da Polícia Federal dizendo que corria o risco de ter invasão na sede do Congresso Nacional, do STF e da Presidência da República. Como é que isso foi repassado para o governo do Distrito Federal? A CPI tem muito poder, ela quebra sigilo bancário, ela quebra sigilo telefônico, então a gente vai poder trazer isso com muito esclarecimento. E o que é importante, a CPI não é só algo que a oposição nada de braçada, não é? Há um princípio na Constituição que é o da proporcionalidade. Todos os partidos, na medida do possível, devem estar representados lá. Então, o governo também fará parte dessa CPI.
Lênio, eu estou rindo porque teu tempo tinha acabado um tempinho antes. Lênio. Bom, na última CPI, o cara que mais brilhou, então, do governo, foi o senador Rogério, que não se elegeu depois e que ficou não sei se ele ainda está no parlamento e tal, mas meio que desapareceu. Isso acontece muito, né? Porque vai ser feito assim, né? Filmando a si mesmo. Vai falar para a CPI e para as redes sociais, né? Para fazer a divulgação. CPIs não são algo previsível. CPIs, nunca se sabe o que pode acontecer numa CPI, principalmente no ânimo que nós estamos, porque hoje parece que cada debate no parlamento é o Armagedon, a luta do bem contra o mal ou algo assim, e eu tenho medo de que, e não me sai da cabeça, pessoal, quando eu olho as cenas, eu vejo o Zé Trovão com seu chapéu passeando lá no meio. Eu fico pensando, mas que parlamento é esse? E vejo o Zé Trovão. À noite eu acordo, diz assim, Zé Trovão com seu chapéu no meio dos parlamentares, né? Eu fico pensando na CPI, né, o Zé Trovão fazendo interrogações. Eu temo por isso, eu temo que a CPI se transforme nesse palco, mas é inexorável agora, e se é inexorável, o governo tem que ficar muito atento para não ser atropelado pela política. Sim. E esse é o grande problema, né? Sim. Chegou a hora agora de fazer a grande pergunta. Lênio Streck, nosso convidado, vai fazer agora uma pergunta para a Samantha Meyer, que vai ter 1 minuto para responder. A pergunta que eu faço é, em face dessa discussão toda, embora a Samantha já tenha meio que respondido isso, ou respondeu, mas para ser bem explícito agora, né, as teorias conspiratórias com relação ao 8 de janeiro, né, pode alguém, pelo menos da área do direito, né, e vejo muita gente da área do direito fazendo isso, acreditar que tudo isso que aconteceu, o governo tenha pegado carona no final para fazer uma conspiração contra si mesmo e quase perder o poder no dia 8 de janeiro. O que você pensa disso? Bom, essas são teorias que existem. E por que elas existem e se mantêm? Porque os fatos não foram investigados na sua totalidade. A questão do governo, inexoravelmente, ter tido vantagens, não é? Ou ter sido favorecido com os atos do 8 de janeiro, de taxarem todos os bolsonaristas de vândalos, de depredarem, né? Todos aqueles que estavam acampados são aqueles que efetivamente entraram e depredaram o Congresso Nacional, também é uma forma de você colocar uma etiqueta nessas pessoas. Então, isso acaba sendo um favorecimento que o governo teve em relação ao 8 de janeiro. Provocado ou não, acredito que não tenha sido provocado, mas é uma consequência. A única forma da gente acabar com teorias conspiratórias é justamente o quê? Trazendo luz aos fatos, passando a história limpa. Eu acho que o 8 de janeiro foi tão grave que a sociedade brasileira precisa que isso seja passado a limpo e que todos os responsáveis, seja a nível federal, estadual ou os particulares, todos respondam pelo que fizeram. Muito bem, Samantha. Bom, a pergunta que eu faço ao professor Lênio é falando aqui hipoteticamente, professor. Vamos supor que o presidente da República tivesse acesso às imagens e soubesse da postura do general nessa situação. Poderia configurar, na sua opinião, como jurista, crime de responsabilidade? Bom, primeiro, Samantha, eu quero voltar àquela questão do que tem a ver com isso, que é por que o governo se beneficiaria disso? Eu acho que o governo não se beneficiou. O governo estaria melhor sem o 8 de janeiro. Não houve nenhum benefício. Assim como eu, que levei um tiro, as pessoas diziam que foi bom que eu pude ir embora daquela cidade e pude me dar bem na vida. Eu fugi de lá e disse assim, ele levou o tiro. Para mim foi péssimo porque eu quase morri. Então o governo, quase que a democracia morreu. E tanto que fez mal
que nós estamos aí com esse problema. Por isso que eu engatei essa questão, para te responder. Quer dizer, se o governo tivesse tido vantagem com isso, não teria uma CPI nas costas hoje. E aí vem a sua pergunta, se isso aí tivesse sido bom para o governo, eu mesmo não precisaria estar te responder essa questão, porque se de fato, se descobrir que as autoridades da República eram absolutamente conhecedores do fator que representava uma espécie de usar beneficiadamente o 8 de janeiro para o próprio governo, Professor, isso seria muito grave.